Boa tarde a todos. O meu nome é Vasco Afonso, sou responsável pela área de Cloud na Claranet Portugal e é com muito prazer que estou hoje aqui nesta conferência da Cyber and Cloud Expo, uma conferência que, na minha opinião, vem ajudar a preencher uma lacuna e responde a uma necessidade por parte do mercado empresarial que está carente de soluções e respostas para novos desafios, seja na área de cibersegurança, mas também que precisa de ajuda para navegar no mundo do IT, que é cada vez mais complexo. Essa é, aliás, uma das razões que está interiorizada na missão da Claranet, que é ajudar os nossos clientes a fazer coisas fantásticas através da tecnologia. E para vos dar aqui alguns exemplos de coisas que a Claranet está a fazer nos dias de hoje, trago-vos um tema no qual nós temos vindo a investir muito nos últimos anos, que é o Machine Learning, que tem provado trazer grandes benefícios, não só para a Claranet enquanto organização, mas também para muitos dos nossos clientes que têm encontrado, através desta tecnologia, novas soluções para se tornarem mais eficientes, mas também os tem ajudado a serem mais disruptivos no mercado e a encontrar soluções e produtos e lançarem novos serviços cada vez mais inovadores. Mas antes de falar o que é o Machine Learning e entrar em mais detalhe, gostava de lançar algumas questões que ao mesmo tempo espero poder ajudar a esclarecer ao longo desta sessão. Por exemplo, porque é que o Machine Learning e a inteligência artificial são dos temas mais discutidos nos dias de hoje? E porque é que há vários especialistas que dizem que a inteligência artificial vai mudar o mundo? De que forma? E será que o Machine Learning e a inteligência artificial vão ter um impacto profundo na nossa vida pessoal, na forma como desenvolvemos os nossos negócios, ou até como trabalhamos e nos relacionamos com outras pessoas? Antes de responder a estas perguntas, é importante percebermos o que é esta tecnologia e para que serve. A inteligência artificial foca-se no desenvolvimento de sistemas que podem pensar de forma independente para resolver problemas e aprender ao longo do tempo. Isto é muito diferente, por exemplo, de uma fábrica automatizada, na qual os robôs de uma determinada linha de montagem estão pré-programados para fazerem tarefas específicas. Os algoritmos da inteligência artificial, nos dias de hoje, são treinados com base em grandes volumes de dados e é com base nesses dados que identificam padrões e depois são capazes de formular previsões. E existem essencialmente três tipos de Machine Learning: Supervised Learning, Unsupervised Learning e o Reinforcement Learning. O primeiro, Supervised Learning, serve para fazer previsões futuras com base em comportamentos e características que tenham sido registados em dados históricos, portanto em dados do passado. Por exemplo, os e-mails são rotulados como spam ou legítimos pelos utilizadores. O modelo de Machine Learning começa a conseguir compreender as razões que levam esses utilizadores a classificar um e-mail como spam ou como legítimo e depois, de forma autónoma, o próprio modelo faz essa segmentação. Já o Reinforcement Learning, o Unsupervised Learning, utiliza os dados históricos sem qualquer tipo de classificação e tenta, de forma autónoma, encontrar uma estrutura que permita organizar esses dados de uma forma lógica. Por exemplo, podemos olhar para um conjunto de dados que retiramos de uma campanha de marketing e, com base nesses dados, o modelo de Unsupervised Learning pode segmentar esses clientes com base em informação que encontra nesses mesmos dados. Já o Reinforcement Learning é um modelo muito diferente dos dois primeiros. Este é um modelo baseado, sobretudo, na experimentação. E é um modelo que vai aprendendo à medida que é executado. Portanto, não precisa necessariamente de ter dados históricos. Portanto, este é um modelo que é tipicamente utilizado
quando queremos encontrar a melhor solução possível para resolver um determinado problema quando não temos dados sobre esse problema. Para vos dar aqui um exemplo sobre como funciona o Reinforcement Learning, trago-vos aqui um jogo que provavelmente alguns de nós jogamos na nossa infância e que, ao utilizarmos o Reinforcement Learning, a única coisa que temos que dizer ao modelo é que ele tem que conseguir obter o máximo de pontuação possível no menor tempo possível. Depois o modelo vai fazendo várias tentativas até encontrar a melhor solução. Portanto, ao final de 10 minutos de treino, os resultados não são ainda muito animadores. Portanto, ele ainda está a tentar perceber como é que o jogo funciona. Ao final de 2 horas, os resultados são muito diferentes. Ele já percebe a lógica do jogo e já joga a um nível profissional. No entanto, 2 horas depois, algo de extraordinário acontece. O modelo não só aprendeu a jogar, como encontrou a melhor solução possível para obter pontos no mínimo tempo possível e com o mínimo de jogadas possível. Bem, pode-se pensar que o machine learning e a inteligência artificial é algo relativamente recente. A verdade é que só nos últimos anos tínhamos ouvido falar sobre estas tecnologias, mas a sua origem remonta a 75 anos atrás, quando estes dois senhores criaram pela primeira vez as redes neurais, que são a base do machine learning. Alguns anos depois, foi inventado o primeiro programa que aprendia à medida que ia sendo executado. Podemos dizer que é a primeira vez que foi utilizado o modelo de Reinforcement Learning, apesar de que na altura não se chamava assim. Nessa mesma década, o Machine Learning é utilizado pela primeira vez na história para resolver um problema concreto do mundo real, que era o cancelamento de eco nas chamadas telefónicas. Este é provavelmente um momento que muitos de vocês se lembram e foi notícia de abertura em muitos telejornais pelo mundo todo, quando um computador da IBM, o Deep Blue, ganhou ao Kasparov um jogo de xadrez. O Kasparov, na altura, era o campeão mundial de xadrez. Quase 20 anos depois, algo semelhante acontece. Neste caso, o AlphaGo, que é um produto da Google, que bateu o campeão do mundo de Go. Só que existe uma pequena grande diferença entre o Go e o xadrez. É que o Go é extraordinariamente mais complexo que o xadrez. Enquanto no xadrez uma jogada de abertura tem 20 jogadas possíveis, no Go são mais de 360. Portanto, a capacidade de computação necessária para antecipar as possíveis jogadas no Go é incomparável pela utilizada pelo computador da IBM, o Deep Blue, 19 anos atrás. É aqui que nós percebemos que o desenvolvimento da inteligência artificial não teria os avanços que teve se não houvesse também a evolução da capacidade de processamento como temos nos dias de hoje. Um outro fator também determinante para o desenvolvimento da inteligência artificial e do machine learning é o armazenamento de dados, porque sem grandes volumes de dados seria muito difícil desenvolver modelos de previsão eficazes. Como tal, não é coincidência que tenhamos visto uma aceleração no desenvolvimento da inteligência artificial com o aparecimento da cloud, porque esta veio trazer uma capacidade praticamente inesgotável, quer do ponto de vista de recursos de computação, quer a nível de armazenamento de dados. Portanto, não é de estranhar que esta tecnologia tenha vindo a mudar um bocadinho o mundo à nossa volta. Está hoje nos nossos telemóveis, está em nossas casas, está quando vemos um filme na Netflix ou até mesmo nos nossos carros, que hoje já conseguem estacionar sozinhos e no futuro vão ser totalmente autónomos. Portanto, voltando a uma das perguntas que lancei no início sobre se a inteligência artificial vai mudar o mundo, a realidade é que isso já está a acontecer e nos dias de hoje já encontramos
muitos exemplos sobre como a inteligência artificial e o machine learning estão a ser utilizados e a grande tendência é que isso só vai acelerar nos próximos anos. Mas será que podemos utilizar estas tecnologias nas nossas empresas? Essa é também uma das grandes vantagens da cloud. É que a cloud veio democratizar o acesso à tecnologia. Coisas como machine learning, inteligência artificial, no passado só estavam disponíveis e ao alcance de grandes empresas que podiam fazer grandes investimentos em computação e storage. Hoje em dia, qualquer empresa pode ter acesso a uma grande capacidade de computação ou de storage e pode alugar essa capacidade durante algumas horas ou dias. E, portanto, podemos inclusivamente utilizar modelos de machine learning pré-treinados que nos são disponibilizados como serviço e, portanto, nem sequer temos que nos preocupar em preparar a infraestrutura ou desenvolver e configurar esses modelos. Para exemplificar algumas das coisas que nós temos vindo a fazer com o machine learning, trouxe-vos um exemplo de um cliente nosso, neste caso a Condé Nast, que é um grupo de mídia a nível mundial e que é conhecido por produzir algumas das revistas, como por exemplo a Vanity Fair, a Vogue ou a GQ. Alguns anos atrás, a Condé Nast decidiu migrar toda a sua infraestrutura para a cloud e esta foi uma decisão que não se prendeu apenas com a redução de custos, melhor performance ou melhorar a segurança. Foi sobretudo uma decisão estratégica e de sobrevivência, pois os ia ajudar a inovar e a manter-se relevantes no mercado. Isto porque o consumo de revistas em formato de papel é cada vez menor e, portanto, o futuro deles está no digital. A questão é que no passado as receitas dividiam-se entre a venda de revistas e a venda de publicidade e agora a maior parte dos conteúdos são disponibilizados de forma online e gratuita. E isto significa que há um shift da receita, portanto, que antes estava muito assente na venda de revistas e que agora eles neste caso estão cada vez mais dependentes da venda de publicidade. E, portanto, isso traz alguns desafios para o negócio. Portanto, de forma muito resumida, eles tinham que ser capazes de produzir conteúdos cada vez mais relevantes para não perderem leitores, de forma a poderem vender também cada vez mais publicidade. E é aí que surgiu esta parceria e surgiu o Genius, que é um projeto que tinha como objetivo dar resposta a alguns destes desafios. Nós começamos por fazer um piloto para uma das revistas digitais, neste caso a Vanity Fair, que é uma revista sobre notícias de celebridades, uma espécie de Nova Gente ou VIP em Portugal. Todos os dias, freelancers de todo o mundo carregavam milhares de fotografias de celebridades para a cloud da Condé Nast, só que em muitos dos casos não era feita uma correta classificação dessas imagens. E, portanto, um dos primeiros objetivos do Genius era, de forma automática, fazer o reconhecimento dessas imagens, identificar as celebridades que lá aparecem e, de seguida, aplicar tags nessas mesmas imagens. Essas tags eram essenciais porque isso permitia criar depois galerias de fotos sobre determinados temas. Numa dimensão muito diferente, temos os artigos propriamente ditos. E o objetivo do Genius era conseguir prever o comportamento dos utilizadores com base nos artigos que estes leem e apresentar sugestões de outros artigos que pudessem ser relevantes para esses mesmos leitores. Antes do Genius, a recomendação de artigos funcionava de uma forma muito diferente. Simplesmente o artigo mais recomendado era sempre o artigo mais lido. Começando pelas imagens e entrando um bocadinho mais de detalhe sobre como é que o Genius funciona. A arquitetura que nós desenvolvemos para o reconhecimento de celebridades funciona da seguinte forma. Sempre que um fotógrafo faz upload de uma foto para a cloud da Condé Nast, essa foto é automaticamente analisada
pelo Genius, que tem um modelo de reconhecimento de imagens que foi previamente treinado para reconhecer celebridades de nível mundial. E, portanto, se houver um match, ele de seguida vai aplicar um conjunto de tags de forma automática nessa mesma foto. Contudo, isto não respondia a todos os desafios, pois muitas das celebridades não eram de nível mundial, mas sim de nível local. E, portanto, este modelo não era suficiente. Por isso, desenvolvemos um segundo modelo que se especializava no reconhecimento de celebridades locais. Neste caso, o primeiro modelo percebe que não percebe que é uma celebridade local, passa para o segundo modelo, que esse sim está treinado para reconhecer este tipo de celebridades e, neste caso concreto, reconheceu que se trata de uma atriz muito conhecida em Itália. E, portanto, de seguida o que acontece é o mesmo processo, onde ele aplica uma série de tags, sendo que podemos também, inclusivamente, aplicar tags de forma manual. E o modelo vai aprendendo com isso. É com base nessas tags que depois conseguimos criar as tais galerias de fotos, onde arrumamos essas mesmas fotos em grupos a que chamamos clusters. Passando para os artigos, explicando como é que o modelo funciona. O processo é muito diferente. O modelo que desenvolvemos faz uma análise semântica sempre que um novo artigo é criado, de forma a identificar padrões e semelhanças entre os vários artigos. E isso permite-nos arrumar esses mesmos artigos em diferentes clusters. Um cluster, tipicamente, é um tema. Esta é uma visualização muito simples do mapa de relacionamento dos vários artigos e dos diferentes clusters. Cada pontinho verde que vocês estão a ver é um artigo. E, portanto, os pontinhos verdes que estão muito juntos uns dos outros, provavelmente são artigos que falam sobre o mesmo tema. É com base neste mapa que depois nós conseguimos fazer a análise de comportamento de um determinado leitor e comparar esse comportamento com o de outros leitores e, com base nisso, fazer uma recomendação. Por exemplo, temos aqui uma leitora que lê um determinado artigo e, caso mais ninguém tenha lido esse mesmo artigo, o que o motor de recomendação vai fazer é propor o artigo que está mais próximo. No entanto, se tivermos um outro grupo de leitores que demonstrou interesse no primeiro artigo e que de seguida passaram para um segundo artigo, o que vai acontecer é que o Genius vai propor também esse artigo à nossa leitora. Também pode acontecer, em alguns momentos, a leitora receber recomendações de artigos distintos com base na análise do comportamento de outro grupo de leitores. Tudo isto acontece totalmente em real time. Portanto, quando um leitor abre um determinado artigo, não só aparecem uma sugestão de galerias de fotos relacionadas com esse tema, como também de outros artigos que o Genius interpreta como sendo muito relevantes para esse leitor. A implementação desta solução teve um impacto muito reduzido do ponto de vista da arquitetura, pois a única coisa que foi substituída foi o motor de recomendações, que foi construído com base numa abordagem em microserviços. Uma das grandes vantagens de termos utilizado a cloud é que, inclusivamente, alguns dos modelos de machine learning já estavam, inclusivamente, disponíveis como um serviço. Como, por exemplo, o modelo de reconhecimento de celebridades a nível mundial já existia e, portanto, a única coisa que nós precisamos de fazer foi treinar esse modelo e desenvolver um outro modelo para o reconhecimento de celebridades locais. Isto deu-nos uma grande vantagem porque não precisamos de desenvolver tudo do zero e, portanto, conseguimos concluir um piloto e totalmente funcional em apenas 2 meses. E neste momento já está, é uma solução que está totalmente em produção. Os benefícios não tardaram, do ponto de vista do negócio, não tardaram a aparecer e, portanto, conseguimos perceber, por exemplo, que o tempo de permanência dos utilizadores
mais do que triplicou, okay? E por causa disso levou também a um aumento das receitas por via da publicidade. Mas nós não paramos por aqui. Entretanto, estamos já a trabalhar em 2 novas frentes do Genius. Uma delas é a sumarização de texto. O que na prática isto faz é permite reduzir um artigo às suas partes essenciais, sem que o mesmo perca relevância ou sentido. Isto é particularmente relevante porque 80% dos utilizadores deste tipo de revistas acedem aos artigos não nos seus PCs, mas sobretudo através dos seus smartphones. E assim conseguimos criar uma versão light, se podemos chamar-lhe assim, do artigo, sendo que o leitor tem sempre a opção de poder ler o artigo original. Uma outra funcionalidade que também estamos a trabalhar é a recomendação de publicidade personalizada de acordo com o que os artigos estão a ler. Portanto, eu se estou a ler, neste momento o que acontece é que quando eu estou a ler uma notícia, vamos por exemplo, sobre desporto, a publicidade que me aparece naquele momento pode não estar diretamente relacionada com o artigo que eu estou a ler. E, portanto, algo que o Genius vai fazer no futuro vai mudar drasticamente isto. E, portanto, eu quando estiver a ler uma notícia sobre desporto, ou, por exemplo, neste caso, sobre o Cristiano Ronaldo, ele vai procurar publicidade que esteja de alguma forma relacionada com o artigo que nós estamos a ver. Mas nós estamos só a arranhar a superfície. Portanto, apesar do Genius ter alguma complexidade, como é natural, comparado com outros projetos que vamos encontrando um pouco por todo o mundo, podemos dizer que o Genius é um projeto relativamente simples de implementar. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Amazon criou uma loja, um supermercado que se chama Amazon Go, que tem um conceito muito diferente dos supermercados tradicionais. Neste supermercado vocês não vão encontrar a figura do caixa no qual vocês fazem o pagamento. Basta ter a aplicação da Amazon Go instalada, nós podemos entrar na loja, navegar pela loja, recolher os artigos que queremos e simplesmente sair. Através de Machine Learning e Inteligência Artificial, a Amazon consegue perceber exatamente quais foram os artigos que nós pegamos e que trouxemos e automaticamente debita esse custo através do cartão de crédito associado à aplicação. A Netflix não só faz recomendações de filmes e séries de acordo com as nossas preferências, como também personaliza as imagens desses mesmos filmes de acordo com o nosso perfil. Portanto, se eu estou a ver uma determinada série, a primeira imagem de abertura dessa série pode ser diferente para mim do que para outra pessoa que tem demonstrado interesse em filmes ou séries com conteúdos diferentes do meu. A Netflix está também a utilizar a inteligência artificial para aumentar a eficiência e reduzir custos da operação. Por exemplo, eles chegam ao ponto de analisar as condições climatéricas, o trânsito e selecionar a melhor hora e o melhor dia para fazer uma determinada filmagem. Um outro exemplo também nos mídia é a Century Fox, que não só faz recomendações de filmes de acordo com as nossas preferências, tal como a Netflix, mas também produziu o primeiro trailer de um filme totalmente através de inteligência artificial. Mas não é só lá fora que encontramos bons exemplos de como a inteligência artificial está a ser aplicada. Aqui bem próximo temos a Fitsai, uma empresa muito próxima de nós, uma empresa portuguesa, que utiliza a inteligência artificial para prevenir e detectar fraude em operações financeiras. Trata-se de uma empresa líder de mercado nesta área e que trabalha hoje com alguns dos maiores bancos a nível mundial. Um outro exemplo muito curioso de como
está a ser utilizada a inteligência artificial é aquilo que um canal chinês fez, que fez uma coisa extraordinária. Desenvolveu o primeiro apresentador de notícias, portanto um pivô do noticiário, totalmente baseado em inteligência artificial. Portanto, a imagem que vocês estão a ver é de uma pessoa real, mas é a inteligência artificial que está a fazer tudo que está a acontecer por trás. A voz não é dessa pessoa, é a inteligência artificial que está a falar, e os movimentos da boca, tudo isso é feito através de inteligência artificial. E vêm aos pares. Portanto, começaram por criar o pivô homem e algum tempo depois um pivô mulher. E já agora, estes pivôs falam várias línguas, portanto, não só inglês, como chinês, como outras línguas. Basta treinar o modelo que ele aprende a língua que nós queremos ensinar e, portanto, podemos ter o mesmo pivô a falar todas as línguas que existem a nível mundial. Portanto, voltando a algumas das questões iniciais sobre se a inteligência artificial terá um impacto na nossa vida pessoal e profissional e na forma como desenvolvemos os nossos negócios, eu acho que a resposta é bastante evidente. Independentemente do setor de atividade, todos nós vamos ter que integrar inteligência artificial nas nossas empresas. Podemos optar por não o fazer, no entanto, mais cedo ou mais tarde vamos tornar-nos obsoletos ou irrelevantes porque outros vão fazê-lo. Outras empresas vão ser muito mais ágeis, inovadoras e capazes de entregar um serviço com mais qualidade e com menor custo do que o nosso. Portanto, a decisão está nas nossas mãos. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui convosco hoje. A Claranet é um dos mais importantes prestadores europeus de Managed Service na área das TI. Fundada em Londres em 1996, é liderada pelo seu fundador e CEO Charles Nasser. A Claranet possui fortes relacionamentos com os mais importantes fornecedores de tecnologia, amplas acreditações na indústria e um know-how diversificado. Trabalhamos com organizações de vários setores de negócio que procuram um parceiro independente que lhes permita ter acesso a serviços e infraestruturas de uma forma ágil e flexível. Com operações no Reino Unido, Alemanha, França, Benelux, Espanha e Portugal, a Claranet gera infraestruturas end-to-end, seja em data center próprio, do cliente ou até mesmo clouds públicas. Simplificamos a gestão das TI para que os nossos clientes se possam concentrar naquilo que fazem melhor. Ao trabalhar connosco, ganha acesso a um vasto leque de serviços integrados e soluções, desde o hosting, redes, cloud privada e pública, bem como ao suporte técnico e experiência 24/7. Fale connosco e descubra como podemos ajudar o seu negócio a fazer coisas incríveis.